Tá gravando. Bom dia a todos, caros companheiros do Alto-Falante. Bem-vindos a mais um Alto-Falante. Já perdi a conta, mas já passou de 10. Não chegou a 20 ainda, mas já passou de 10. Bem-vindo a todos. Hoje o André está viajando. Ele não sabia se ele ia conseguir entrar. Acho que não vai conseguir, porque ele foi para a fazenda para passar o Dia das Mães com a mãe dele. E então, capaz que ele não venha participar hoje. Então, vocês vão ter que me ouvir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me ouvir o tempo todo aqui. Mas não vai ser só eu, não. Para eu fazer isso aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Então, vocês estão convocados ao diálogo. Vamos conversar aqui. Eu vou puxando o tema e vocês vão conversando comigo e a gente faz esse alto-falante aqui. Vocês vão ser o André. Geralmente eu pergunto para ele, né? Então, por favor, se voluntarie. Muito bem. Então, vamos começar esse alto-falante aqui. Hoje a gente vou me basear na música da Muvuca Dói Pra Caralho. Dói, vocês sabem que tem uma escala, né? Tá doendo bastante, não, tá doendo um pouco, tá doendo bastante, tá doendo muito e dói pra caralho. Então, é disso aí que a gente vai conversar. Eu vou colocar a música aqui e a gente tem um ponto de partida, mas essa música, entre outras, talvez eu lembre de alguma outra, eu pego aqui no Spotify e coloco de referência pra gente. Já coloquei algumas aí, né? Eu escolhi esse tema, essa música, porque tem a ver com o livro anterior que foi estudado no ciclo de estudos, que é O Mestre da Felicidade. E para quem não sabe, né, que está ouvindo aí pela primeira vez, pasmem. O Mestre da Felicidade é o sofrimento. Olha só. Fim do mistério, está revelado. Então, para começar, eu vou colocar o clipe. Aí vocês vão ver aí onde está a minha imagem. Vocês vão ver o clipe da música Dói Pra Caralho, da Muvuca. Que, nesse caso, acho que sou eu cantando mesmo. Deixa eu ver aqui. Sou eu. Eu fiz a música e eu produzi e cantei. Essa é... Eu fui a Muvuca. Depois eu conto da história da letra. Tem uma história interessante, que inclusive tem a ver com um dos integrantes da Muvuca. Então é isso, vamos ouvir a música Dói Pra Caralho, da Muvuca Musical. Se tiver muito alto, vocês me escrevam aí. O André geralmente ele faz assim para baixar o som. Porque eu não tenho a referência do feedback de vocês. Tarará. Então lá vai. Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho do que tem de ser. Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho do que tem de ser. Eu queria voltar no tempo antes da invenção da verdade. Ser feliz sem saber porquê. Ser feliz sem saber porquê. Ser feliz sem saber o que é felicidade.
Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho do que tem de ser. Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho do que tem de ser. Eu queria voltar no tempo antes da invenção da verdade. Ser feliz sem saber porquê. Ser feliz sem saber porquê. Ser feliz sem saber o que é felicidade. Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho do que tem de ser. Cara, dói pra caralho, dói pra caralho, mas não tem atalho do que tem de ser. Mas não tem atalho, dói pra caralho do que tem de ser. Cara, dói pra caralho. Cara, dói pra caralho. Vamos então, eu vou agora ler a letra da música e a gente começa a conversar aqui, tá? Então vocês vão ver no lugar da minha imagem, vocês vão ver o site do Ferrariano com a letra. E aí eu vou ler. O site do Ferrariano, para quem não sabe, é onde eu coloco as minhas produções artísticas, músicas, crônicas, poemas, etc. Dói pra caralho. Então, a história dessa música é assim, tem o... Deixa eu ficar aqui, já volto. Tem um vocalista da Muvuca, é o Leandro, e ele estava passando por essa fase, ele era solteiro, ele casou, teve filho e tal, então estava nessa fase de amadurecimento. Hein? E a gente estava conversando, e aí eu meio que senti assim, que estava doendo ele atravessar essa fase. E aí eu fiz a letra para ele. Né? Por isso que eu estou falando, esse cara é o Leandro. Cara, dói pra caralho amadurecer. E o Leandro, ele é meio rock and roll, assim, então eu fiz a música nessa pegada de rock and roll. Se fosse uma outra pessoa, talvez eu usasse outro ritmo musical. Mas a dor também é meio rock and roll, né? Então acho que ficou bom, assim, essa pegada de rock and roll. Então é isso. Mas basicamente eu estou aqui falando pro Leandro que é isso mesmo, né? Que rapadura é doce, mas não é mole, não. Então vamos lá. Cara, dói pra caralho amadurecer. Cara, dói pra caralho. Mas não tem atalho. Porque tem que ser. Tem de ser. Eu queria voltar no tempo. Antes da invenção da verdade. Ser feliz sem saber do que. Ser feliz sem saber por quê. Ser feliz sem saber o que é felicidade. Todo o jogo poético da letra está aqui, né? Ser feliz sem saber do que, por quê e o que. Então, só ser feliz sem saber. Ser feliz sem saber do que, por quê, o que é felicidade. Aí volta o refrão. É simplesinha a música, mas a mensagem é bem direta, eu acho que impactante. A ideia foi isso, foi tentar atingir esse objetivo.
Muito bem, então, como não temos André aqui hoje, eu pergunto a vocês, qual é o entendimento de vocês dessa música aqui? O que vocês acham que ela está falando? Não se preocupe em acertar, não tem certo e errado, não, tem o seu entendimento. Então, para a gente conversar aqui sobre o tema, levantem a mão e a gente vai conversando. Vamos lá, gente, senão isso aqui vai durar 10 minutos só. Levanta a mão aí, um de cada vez, mas levanta. Aí, pronto. Vivi, depois você, tá, Jorge? Pode falar, Vivi, tá liberado. Oi, gente, bom dia. Ah, interessante agora saber o contexto da música. Por que que você fez? E realmente dói mesmo, muito. Quando a gente tem filho, o negócio é mais embaixo, sei lá. Porque aí a gente tem que se virar porque só depende da gente mesmo. Não que antes não dependesse, mas é que, ai, não sei, dói pra caralho amadurecer. Porque é uma vidinha ali que nem sei o que que quer, mas eu sei que eu preciso resolver, que eu preciso entender para sobreviver. Então, é muito louco, assim, a misturança de sentimento que dá. Depois da maternidade, hoje aí, Dia das Mães, eu fico analisando, eu digo, meu Senhor, não sei ainda explicar o que é ser mãe. É muito louco, mas eu aprendo muito. Até compartilhei ali agora, que eu coloquei lá na conversa dentro, eu falando pro meu filho, né, eu disse, filho, coloca a pantufa, porque tá frio. Falei. Ele nem bola. Aí eu disse, filho, hoje é Dia das Mães. Tentando subornar, né? Aí ele veio assim, tá, mas é pra te dar presente, não é pra fazer o que você quer. Eu disse, toma, assim como foi e voltou, né? E aí eu fico refletindo sobre isso também. Digo, nossa, eu sempre estou ensinando eles mesmo a pensar e estar respondendo conforme o que eles sentem. E é fato, então é o que eu estou ensinando aí, é o que eu estou recebendo. Mas aqui em relação a doer, aqui é só sofrendo mesmo que eu vou aprendendo. Não sofrer se não tiver dor, não tem mudança. Isso que é interessante. Muita mudança junto. Acho que amadurecer é isso, saber lidar com as mudanças aí. Você falou uma coisa interessante, aí se a gente educa o nosso filho para ter autonomia, né? Para pensar por si, ter os próprios valores, conceitos, ou seja, e fazer o que quer, o filho vive altruísta, tem autonomia, vai viver bem, vai ser feliz, mas se perde o controle, né? Sim, total. Total. E, Eu fico feliz com isso. pois é, eu entendo que você fica feliz porque você é um oficineiro, né? Mas, mas pensa assim numa mãe que está tentando ter uma casa organizada, fazer o filho caminhar por um lugar que ela acha que é o certo, que é o bom, é o inferno, né? É. O que leva a pensar que educar o filho para ser autoísta, por um lado, não é bom, né, para os pais, porque os pais perdem o controle sobre os filhos. Conforme eu vou fazendo uma analogia, às vezes eu estou aqui explicando para vocês na oficina, nos trabalhos, no ciclo de estudos, tudo mais, os trabalhos da oficina, o que é o autoísmo, o que é o altruísmo e como viver autoísta e sair do altruísmo. Aí, de vez em quando, vocês me enfrentam. Os alunos me enfrentam. E aí eu acho bom, igual você acha bom o seu filho te enfrentar. E aí os alunos falam, Ferrari, você criou um monstro, né? Porque
você vai explicando para a pessoa como é que faz para usar o arbítrio, como é que faz para ter autonomia, e ela faz isso, né? Ela começa a ter autonomia, usar arbítrio, e aí você perde o controle sobre a pessoa. E, assim, olhando com os olhos de quem quer tudo organizado do jeito, da uniformidade, não tem coisa pior. Então, seria ensinar a pessoa a viver altruísta é horrível para quem quer manter o controle das coisas. Você cria isso que eu monstros. digo, eles jogam a hipocrisia na minha cara, assim. Por isso que eu digo, assim, como vai e vem, e meus filhos estão assim a todo momento. E eu acho legal isso. Isso. E é difícil quem compreenda isso. E tem uma coisa que é difícil de fazer, que deve ser. Eu não sou pai, né? Meus alunos seriam tipo meus filhos, mas eu imagino que seja complicado, porque assim, o que você está tentando ter com seus filhos é uma relação horizontal, né? Eu não estou acima de você. Né? Você é um ser humano, eu sou ser humano, empatou, né? Você tem o seu arbítrio, eu tenho o meu e tal. Mas ao mesmo tempo ele é criança, não manja bem das coisas, e você numa questão de mais amadurecimento, você é mais amadurecido que ele, né? Você tem mais experiência e tudo mais. Então, embora você esteja tentando ter uma convivência horizontal, a sua posição em questão de amadurecimento é vertical, você está acima deles. Né? Então, é complicado você manter a relação horizontal e, ao mesmo tempo, entender que tem uma verticalidade, que é assim, você tem mais experiência, então você vai falar, né, com a sua experiência, tenta não oprimir ele, mas também tentando esclarecer para que ele não faça besteira. Né? Se dê mal. É isso que eu digo que é o que dói, onde eu vejo que eu preciso me entender para poder passar e não atropelar. Dói amadurecer. Isso tem tudo a ver com o que a gente Só estava isso, conversando né? agora há pouco ali, porque é a questão do diálogo, né? Você vai, Exatamente. você vai conseguir contemplar a unicidade deles quanto melhor for o diálogo que vocês tiverem. E o que é cruel, porque eles não têm muito poder de expressão, né? Então, o diálogo fica limitado. Logo, você, que é quem tem mais capacidade de expressar e entender, tem que fazer o maior esforço para a produção do diálogo, da conversa. E tentar entender eles dentro da mentalidade infantil deles. Eles nunca vão te entender dentro da sua mentalidade adulta, mas você vai conseguir dentro da mentalidade infantil, porque você já foi criança e agora você é adulta. Então, o seu esforço é maior. Né? Esse é o esforço do pai, tem que ser maior. Tem que fazer a maior parte do trabalho é dos pais. Bem certinho. Não, e outra coisa, que uma vez vista a lucidez, a ignorância fica mais dolorida ainda. Então, é outro trabalho aí para administrar. É muito louco, mas vale a pena. Isso aí. Então, já que você deu a oportunidade de conversar com você, antes de ir para o Jorge, eu vou te fazer uma pergunta. O que você entende por amadurecimento? O que você Eu acha acho que que. é justamente isso, é eu saber lidar com a mudança e não ficar fazendo birra pra mudança. É o que eu sinto, assim, porque, tipo, de fato, muda tudo, não tem rotina. O que eu vejo muito, assim, ó, antes dos meus filhos, né, tipo, eu tinha tudo ali organizadinho, tipo, eu tinha planos, eu tinha uma visão, assim, retinha, sabe? E depois deles, tipo assim, do jeito que deu, deu. E é assim. Só que isso sempre foi assim, só que eu não tinha essa visão antes dele. Entende? É muito louco de explicar. Mas assim, é para entender mais ou menos isso. É saber administrar que nada tipo fixo, nada tem ali uma rotina tal, mas é muita gente para administrar internamente, externamente, e fazer birra é quando eu não aceito amadurecer. É ficar aquela bonequinha lá que fica esperneando. No caso, a birra é sua. É a mãe fazendo birra, é É, isso? é, é isso que eu vejo como amadurecer, é saber lidar com a mudança e ver que é assim mesmo. Nada vai ser
retinho e estável e o tempo todo. Você tem um exemplo onde você fazia birra e você parou, você amadureceu? Eu acho assim, justamente quando eles querem, porque criança só quer. E aí eu ficava batendo de frente com eles, tipo, que é o meu querer que vale mais do que o de vocês. Entendeu? Aí quando eu olho assim, eu digo, não, mas agora eu preciso administrar o meu querer e o querer deles. E conversar. É justamente aí o desafio, onde eu vejo, assim, que tinha, era a minha criança esperneando junto com a deles. Tipo assim, ó, nossa, uma experiência que sempre acontecia. Quando eu estava era mais bebê, eu queria dormir, eu queria descansar, eu queria ter a minha vida de volta. E aí eu ficava chorando junto com ele, porque ele não dormia, eu fazia o que eu podia fazer e ele não dormia, ele mamava e ele chorava. E aí eu chorava também. E aí eu não sabia como lidar. Então, depois que eu entendi, eu digo, gente, mas é a maneira que ele se expressa, né, chorando. E eu também estou me expressando chorando, só que eu não conseguia nem entender ele, nem me entender. Então, foi aí Entendi. que eu consegui entender. Você Entende? fez eu lembrar uma frase que minha mãe falava para mim, aproveitando o Dia das Mães. A minha mãe falava assim: criança não tem querer. Eu ouvia muito isso. E aí, hoje em dia, não tem como eu repetir isso que eu odiava escutar. Entendeu? Por isso que eu preciso pensar demais. Aí, o que que entra em conflito? As minhas crenças que eu tenho, que é, eu digo, não, mas espera aí. Eu aprendi assim, mas não é assim, porque me dói quando eu penso assim. Então, eu aprendi assim, mas se tá me doendo, é porque não é. E daí, mais hoje em dia, vendo assim, a realidade deles, eles ali se expressando, falando, eu deixo de falar demais tudo que eles querem, tudo que eles pensam, tudo que eles. Tipo assim, as ideias deles, eu escuto muito. E aí tem ali aquela minha crença, né? Não, criança vai querer. Não, tem sim. Da maneira deles, eles vão saber se expressar. E eu Você já, odiava isso. você já ouviu uma frase que fala assim: meus filhos, meus mestres? O meu filho, meu mestre? Exatamente. Conta aí pra gente um pouco do que os seus mestres te ensinaram. E ainda me ensinam quando eu vou cobrar uma coisa deles que nem eu faço. Aí a questão da organização é uma. Aí eu peguei, olhei para minhas coisas, tipo assim, eu fico toda hora, né, falando, olha, tem que guardar isso, se usou, guarda. E aí eu vou ver que eu vou fazer um café, quando eu vejo, já deixa lá o café jogado e, gente, claro que eu vejo nele, porque eu também faço. Mas daí eu sei que eu vou lá e organizar. Só que quando eu vejo eles fazendo, parece que eles estão deixando para mim. Só que eu me coloco nessa posição. Aí eu pergunto, é isso que vocês fazem? Eles, não, nem aí no meu mundo. Aí eu digo, gente, tá em mim o negócio, esse problema de querer organizado do meu jeito. Então eu já aprendo ali na hora, mas eu deixo jogado, daí eu fico lá cobrando deles. Daí eu digo, não, mas eu deixo porque eu sei que eu vou guardar, né? Mas daí eles deixam daí não sei, porque eles estão brincando mesmo. Assim, Então, nessa questão da organização me pega muito a questão, assim, também do ouvir. Eu digo, filho, né, escuta. E às vezes eles vão falar comigo e eu atropelo. Eles vão, mãe, você precisa escutar também. Eu digo, é verdade, desculpa. Ou às vezes não estou atenta ao que eles estão falando. Aí eu digo, só um pouquinho. Aí já me distrai, vou fazer outra coisa. E aí eu vou falar com eles também. Eu digo, você não está prestando atenção em mim. Então, tipo assim, eles refletem a todo momento a maneira como eu faço, como meu marido também é. Então a gente aprende demais com eles nesse sentido. Tipo, eu tô cobrando deles, mas eu também preciso mudar. E eu mudando, eles vão mudar também. É muito espelho, assim, na cara mesmo, todo o tempo. ou seja, você não pode que meu viver confirme minhas palavras, é isso? A cada segundo. Foi hipócrita e pega ali na bucha. Você É falou, isso não que eu fez. digo, que eles jogam a minha hipocrisia. Aí quando eu vejo, não, peraí, eu sei que filho é reflexo da gente, então peraí, a gente precisa rever o que a gente tá fazendo aqui, já que eu tô vendo que tá lá, tá refletindo que não tá legal. Até os dois conversando, a gente escuta muito, eles gostam quando a gente tá no carro, tudo que eu falo, a minha filha fala, dela senta atrás de mim, e o que o meu marido, eles brincam assim, eles brincam de repetir as nossas falas e a gente se mata de rir, a maneira que eles imitam a gente. Nossa, eles são muito engraçados. Gente do céu, Quando eles você, são porreta. quando você era criança, você também apontava a hipocrisia dos adultos?
Só na minha cabeça, né? Deus o livre falar. Ah, não falava? Não, eu apanhava. Daí pra não apanhar. Mas eu via. Eu sei que eu era uma criança assim, que eu era quieta e eu ficava observando tudo. Eu falava. Eu E não falava que eu apanhava. eu falava e não era bem-vinda as minhas falas. Só que eu não entendia por que que eu apanhava, porque eu tava, né? A gente tá mostrando aquilo que tá vendo. E aí a minha avó ficava, a minha avó principalmente. A minha mãe eu não lembro muito. Mas a minha avó ficava muito irritada e dizia, mas por que que ficou irritada? Eu falei uma coisa que era tão óbvia. Sabe, Daí, na minha família, a minha mãe era muito exigente, né? Com comportamento. E aí ela exigia de mim, né? Exigia de mim, da minha irmã e tal, exigia. E aí quando ela exigia uma coisa que ela não fazia, eu ficava irado, porque como que tá exigindo de mim uma coisa que você mesmo não faz? Daí eu ia lá e futucava, ó, você tá falando, você tá exigindo, não tá? Aí não era bem-vindo, tá? Eu demorei a entender que não era bem-vindo também. Mas eu percebia que eu precisava falar, porque era muito incongruente. Era o sentimento era de injustiça. Eu sentia que não é justo você colocar uma lei e aí todo mundo segue a lei, menos eu. Ah, eu não sou muito chegado à injustiça. Então eu via a injustiça, eu logo falava. Mas é lógico, quando você fala, os pais ficam bravos, porque eles percebem, não gostam, né? Tira a autoridade deles, né? E, e aí eles ficam bravos. E aí a forma deles retomarem o controle é ficar bravo, que é uma espécie de punição para você exigir que você fique quieto também. Ah, mas eu acho que quando a criança faz isso, se faz, né? Realmente os pais, mesmo que eles não gostem, eles estão aprendendo muito. Lá agora no fundo, eles. você me fez refletir sobre a quantidade de raiva que habita em mim. Eu digo, então, será que foi de tanta injustiça que eu engoli? Porque eu vejo assim, digo, gente, é uma máquina aqui de raiva. É isso que eu consigo observar. Que fica muito inconsciente. Quando eu vejo que eu tô assim, com uma ameaça de injustiça, eu já tô agindo e impondo, igualzinho a minha avó. Então é só trazendo pro consciente mesmo para esclarecer tudo, porque é muito louco. Por exemplo, a minha relação com vocês, alunos, é meio como se fosse de pai e filho. Tá? Professor e aluno, é mais ou menos, é bem similar. Mas eu já fui aluno. E eu fui aluno terrível. Eu não era um aluno, um bom aluno. Eu era bagunceiro, sentava no fundão. Assim, vários comportamentos que os alunos têm comigo, até quando eu não gosto, eu mesmo tinha com meu professor, com os meus professores. Então, é muito importante, eu faço muito isso, eu volto lá e me coloco na posição de aluno. Eu falo, quando eu era aluno, eu fazia. Aí eu entendo meio que por que o aluno está fazendo aquilo. Às vezes é uma imaturidade do aluno, mas faz parte do aluno passar por essa fase de imaturidade, eu entendo, compreendo. Claro que eu não vou incentivar se eu acho que ele tem que amadurecer, mas eu entendo. Não é uma coisa que eu não entendo. Aí eu interajo. E aí é mais ou menos aquilo que eu estava falando, que a gente está conversando, eu estou pensando aqui, e tem isso mesmo, né? Eu tento lidar com o aluno no horizontal. Né? Então eu não sou mais ser humano do que nenhum aluno. Mas eu tenho um grau de conhecimento maior do que ele, eu não posso desconsiderar isso. Então mais ou menos a mesma coisa do pai com o filho. O filho e os pais são seres humanos igualmente, mas o pai tem mais experiência, tem mais conhecimento e tal. Então, ele não pode também desconsiderar isso na hora que ele está interagindo com a pessoa. Então, é sempre ficar alerta, para colaborar com o amadurecimento, no meu caso, do aluno, e o pai para colaborar com o amadurecimento do filho. Aproveitando que você é mãe, eu estou te aproveitando aqui, tá, Vivi? Me fala do amadurecimento dos seus filhos. Como é que você assiste isso aí? Como é que acontece?
O que eu vejo é bem nessa questão de criar eles bem com autonomia e independente, tipo, eles sabem se virar. Até o que eu coloco muito para eles é sempre numa situação, seja na escola, seja com os primos, seja onde eles estiverem. Igual, vou dar um exemplo aqui. O meu filho outro dia ganhou uma bola da tia Bisa dele, que ela já é bem idosa. E a bola era azul, só que tinha um desenho de unicórnio. E aí, ele, na hora que ele ganhou, ele, ai, por que você me deu uma bola de menina, tal, tal, tal. E aí a gente não tava perto. E aí, a da minha filha era rosa e era de unicórnio. Aí, a tia Benta disse, ai, ele ficou bravo. Aí eu disse pra ele, eu disse, filho, mas você gostou da bola ou você não gostou? Ele, não, eu gostei, a bola é macia e tal. Eu disse, então, se você gostou dele, mas mãe, se eu levar lá na casa do Rafael, que é o meu sobrinho, que é meu primo, que é bem aquelas crianças que falam tudo também, ele vai rir de mim, mãe, ele vai dizer que é de menino. Daí eu disse, mas se você gostou, filho, não importa do jeito que é. E assim, ó, você tem que sentir. Se você gostou, você, claro, vai ligar, vai, mas você não vai se importar a ponto de querer matar outra pessoa. Eu falo um português bem falado também com ele. Daí eu disse, por que que você foi também assim agressivo com a tia Benta? Eu não vi, a tia Benta só disse que ele reclamou. Mas conhecendo ele que ele é birrento, com certeza ele falou, ah, esse aqui é de menino, tal, ficou lá fazendo birra. E aí disse, ela não sabe, lembra que ela já explicou que ela vai muito só por causa que é da cor, ela não percebe os desenhos, tal, os detalhes. E ele, tá, mãe, mas ela já deveria saber, porque unicórnio, a mana gosta, tal. Eu disse, não, filho, ela não vai saber. Aí expliquei pra ele, né? Aí eu sei que a gente foi lá na casa do primo, tudo, eu disse, filho, isso é em todos os lugares. Se você gostar, seja do que for, coloque no seu coração. Ele, mãe, eu gostei. Eu disse, então você tá de bem com isso? Tô de boa. Eu disse, então você vai brincar com a bola, mesmo sendo de unicórnio, mesmo se tivesse um bonequinho. Se você gostou, você gostou. Eu disse, é assim. E eu vejo que eles fazem muito isso. Então, ele chega em casa contando, ai, mãe, hoje não foi legal, porque tal amigo lá ficou rindo do outro, porque assim, minha mãe, mas se fosse comigo eu não ia gostar, e tal, eu também não faço isso pro outro. Então, eles fazem isso muito, assim, tipo, de tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Então, essa autonomia, assim, eu aprendi com o tempo, só que depois da oficina mesmo, tipo, de estar no fundo do coração, tal sentimento que é isso que eu quero, não importa o que vão falar, não importa o que vão achar, dói, mas a gente paga o preço. Então, isso que eu já vejo assim, que eles já têm dentro deles, eles falam para os outros. Quando eles veem alguma atitude assim, que eles não concordam, eles já vão falar, você se sentiu bem fazendo isso? Tipo, eles perguntam, sabe? E eles perguntam sobre tudo. Ontem até a minha sogra saiu com eles estavam perguntando para ela por que a gente tinha sentimento. E aí eles vão, assim, para qualquer, sabe? Eles perguntam, assim, sabe? Para ver qual que vai ser a resposta. Às vezes eles perguntam para mim, eles perguntam pro meu marido, a mesma pergunta para ver o que a gente vai falar, sabe? Então eles ficam buscando isso, assim, para ver que, tipo, está todo mundo falando a mesma língua, ou onde eles veem que não tá de acordo, assim, a resposta, que não tá bem respondida, né? Aí quando a gente já vê que não é para a idade, a gente já diz, olha, você é muito novo para entender isso, sabe? Então, e eles entendem, então quando for mais velho, eu vou perguntar, sabe? E assim, eu vejo assim que eles têm muita autonomia para decidir as coisas e quando eles estão em um grande grupo, eles sabem também conversar, eles sabem, tipo, interagir, sabe? De boa, sem ficar brigando ou impondo. Que era isso assim, que, gente, eu preciso olhar para mim para não impor para eles saber respeitar os outros. E o que a gente explica muito para eles também, eu vejo que eles entendem, em relação à atitude das outras crianças. E a gente já explica assim, olha, lá na casa deles funciona assim. Aqui pra gente não funciona, né? Se cada casa tem um combinado. Então a gente explica muito isso para eles. Já para não partir do ponto assim, não, se não for igual na minha casa, a casa do outro tá errada. Então eu e meu marido, a gente tem uma conversa muito assim com ele, sabe? E ele já percebe. Aí, e eles analisam assim, a questão do celular também. Eles entendem. Mãe, criança, hoje sim, o meu menino que era mais viciado assim, em videogame, essas coisas, ele entende mais. Ele diz, filho, acaba afetando a tua ansiedade. Tipo, ele tava jogando hoje, ele já tava pensando no horário de amanhã que ele ia começar a jogar videogame. Eu disse, é bom, mas não é pra tua idade ainda. Quando você souber administrar os horários, os sentimentos, você vai poder jogar. E isso, assim, me doeu, porque eu gosto de jogar, meu marido gosta de jogar, ele também gosta. E é bom. Nossa, prazer puro ficar ali na frente do videogame. Nossa.
E ele jogava Mario, coisa que eu adoro também. Eu sentava do lado dele e a gente jogava. Só que eu vi que não estava fazendo bem para ele. A minha filha, assim, não era muito ligada, sabe? Ela gosta mais, assim, muito de artes manuais, de ficar fazendo... Ela inventa tudo. Ela pega desde uma embalagem de remédio a tudo, assim, ela vai inventando, fazendo outras coisas, sabe? E o meu menino já era mais assim, voltado para esses vícios, assim, de jogar. Aí eu vi que ele entendeu, e quando ele vê, assim, que tem criança muito, que fica muito no celular, ele já percebe o comportamento dele, que, ai, mãe, fica ansioso mesmo. Então ele já consegue perceber. Tipo, fazer com que eles entendam que, tipo, pra gente não funcionou essa rotina, mas na casa dos outros funciona, então tá tudo certo. Apesar de eu achar errado criança pequena ficar no celular. Mas eu entendo que na rotina dos outros funciona. Ele levou a bola para casa do primo? Acho que levou. Aham. Se eu não me engano, Não, acho que ele levou, e mas o primo ele ficou lá na frente do videogame, nem interagiu nada, assim. Daí ficaram os dois bem no fim brincando lá na frente. porque Uhum. essas coisas parecem pequenas para a gente que é adulto, mas para uma criança que Pra é o criança. universo Que ainda inteiro, tá né? formando, né? É. Levar a bola para casa do primo e o primo vai zoar ele. É um dilema existencial. Hein? Sim. Ah, vou te fazer uma pergunta mais específica, para entrar mais na questão. Você já observou um processo onde um dos seus dois filhos amadureceu por conta de um sofrimento? O sofrimento fez eles amadurecerem. Olha, a minha filha, ela eu tenho que puxar ela mais assim para a infância, porque como você sabe que ela veio assim de um lar onde ela teve que se virar. Então, ela tinha 2 anos, ela tomava banho sozinha, ela se limpava, ela fazia de tudo. Então, eu tive que voltar ela no tempo. Então, esse sofrimento que ela passou, que eu interpreto como um sofrimento, porque uma criança de 2 anos não tem ainda essa noção do que está fazendo. Tanto que, assim, ela sabia se limpar, mas ela não sabia a diferença de cocô e de xixi quando ela chegou aqui pra gente, né? Então, eu vi que eu tive que voltar no tempo, eu sentindo aí, né, no meu relacionamento com ela. Eu disse, não, eu preciso voltar a fazer tudo para ela, mesmo sabendo que ela sabia fazer, mas eu optei por voltar a fazer, pegar no colo, fazer dormir no colo, porque ela já deitava, já dormia sozinha. Então, eu tive que voltar ela para ela ter essa fase, e converso com a psicóloga, tudo, né, tratamento. Ela disse, não, veja o que que você pode fazer, porque, cara, ela já passou dessa fase, mas é importante ter contato com dormir no colo, você saber que tem alguém te dando banho, você saber que tem alguém cuidando de você. É importante, ainda mais na primeira infância. Então eu tive que voltar. Ela aprendeu a se virar sozinha, porque senão ela não teria sobrevivido. E outra coisa assim também que eu vi, que me chamou muita atenção, isso ela tinha 3 aninhos, ela descascou uma laranja assim, ela, no dente e com a mão. E por causa que eu tava ocupada fazendo acho que outra coisa com vontade, eu disse, mãe, já abre pra você. Quando eu vi ela tava comendo, eu disse, quem que abriu pra você? Dela, eu mesma. Então, tipo assim, ela teve que se virar tanto, com certeza foi com muito sofrimento. Como é que uma criança de 3 anos já sabia abrir uma laranja? Meu Deus. Então, ela já veio assim, total, com coisas assim, que criança mais velha fazia. Ela já fazia aos 3 anos. E aí, então, eu tive que voltar com ela no tempo, fazer muita coisa para ela, para daí ela, né, dar continuidade. Ela já sabe, mas agora ela tem que entender o porquê que ela está fazendo. Ela já fazia tudo, mas ela não entendia o processo, o porquê que era, sabe? Ela já tomava banho. Gente, quando eu vi assim, meu Deus, ela já sabe se limpar, ela tinha 3 aninhos. Eu disse, nossa, isso a criança vai fazer ali, se for bem ensinado, com 6 anos, 5 para 6 anos. Então eu tive que voltar muito o processo dela, assim, que ela estava muito avançada, mas ela não estava sabendo o porquê que precisava ser feito. Ó, a mãe já vai lá, só um pouquinho. Ó, Agora ela quer estão lá assistência. tendo uma DR, é. Mas assim, nesse sentido que eu vejo. Tá, a mãe já vai lá. A mãe já vai lá conversar com você. Ó, deu um entendimento ali por causa de um Tirou ela, brinquedo, um gritou com o outro e ele não quer pedir desculpa. você tirou ela do colegial, trouxe para o maternal. Interessante esse relato. Vou fazer Isso, uma foi última assim que eu pergunta. vi.
vou te fazer uma última pergunta aí. E o João Otávio também, no sofrimento, no caso, ele se vira lá com a questão do bullying por causa da altura, porque vai fazer 8 anos e ele tem o tamanho de uma criança de 4 anos, então imagina, né? Não sei se você sabe muito assim em relação a tamanho, mas dá bastante diferença. Os alunos da turma dele já acostumaram com ele, mas na escola em geral, então ele vê que, tipo assim, eu digo, filho, mas é o jeito que você é. Mas é o jeito que você é, você não tem como mudar essa característica tua. Isso agora, você tem que aprender a lidar com isso, né? É o que eu vejo, assim, que ele sente. Beleza. Vivi, agora me conta uma experiência na sua convivência com os seus filhos que você sofreu e aprendeu com o sofrimento. Meu Deus, eu tô aprendendo a todo tempo. Agora, Então, por fala. exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eles querem que eu vá lá resolver coisa deles, e estão toda hora aqui me chamando. Então, a minha cabeça tá aqui, administrando vocês e pensando lá neles. Então, o que você está aprendendo nesse exato momento? Eu tô aprendendo que eu preciso administrar para não surtar, entende? E é sempre assim, é sempre que eu tô fazendo alguma coisa minha. Então, outra coisa que eu tive que administrar com a maternidade, não tem mais, tipo assim, um tempo só meu. Eu tenho que administrar o meu tempo com as vontades dele. Entendeu? Isso tá acontecendo aqui agora, vivo e a cores. Quanto é que dá 4 vezes 3? 12, não é 12? Então, você tem que administrar um 12 tricks aí. Isso, viu? Tá acontecendo aqui agora, ao vivo e a cores. Isso é tudo que eu vou fazer. Então, eu tenho que administrar o serviço, né, de fora, os meus alunos lá, a casa, o marido, os filhos, cachorro, papagaio, todo mundo. E é divertido. Eu só me estresso muito quando eu tô com os hormônios ali da TPM a mil. Fora isso, eu vejo, é do jeito que dá e tá tudo certo. Beleza, Até Vivi. a Simone tá aqui. Ela pega no meu pé perguntando se essa alegria é desespero. Não é, não, Simone. É que se eu não achar um jeito de resolver, eu vou surtar. Entende? Então, ou administro assim da melhor forma, ou não tem. De fato, é o que eu tenho, eu preciso lidar. Eu escolhi. Acreditem, eu escolhi. Beleza, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Eu lembro de uma reportagem que eu li uma vez, era uma mãe que tinha muitos filhos. Eu acho que era tipo era trigêmeos ou quadrigêmeos, era uma coisa assim, o que complica, né? Porque se você tem filho de idades diferentes, facilita. Agora, se é tudo neném, né? Tudo da mesma idade, deve ser mais difícil. E aí o repórter que estava entrevistando a mãe falou assim, aí, qual é o segredo para administrar quadrigêmeos, trigêmeos? Ela falou assim, quanto menos regra, melhor. Porque eles vão estar toda hora quebrando a regra e você vai ficar louco. Né? Quanto menos regra, melhor. Vai levando. Mas é bem nessa, é isso que eu digo. Desde um horário assim para dormir, coisa que eu vejo assim muito, quando eu vejo que eu estou me informando demais a respeito da educação dos filhos, eu digo, não tá funcionando para mim, eu estou ficando mais estressada do que aprendendo, então esse daqui não vai funcionar. Porque tem que ter horário para dormir, tem que comer isso, tem que comer. Eu digo, eu acho que cada casa vê como é que faz não tem, é fazendo ali, vivendo e aprendendo, não tem uma regra. É isso que eu vejo também. Que eu aprendo demais com eles, por mais bem intencionado que seja a abordagem, enfim, mas se não funciona pra gente é porque não é pra gente. Beleza. Imagina eu que tenho 100 filhos por ano. Meu Deus. Um mais mal educado que o outro. Então, tá, eu vou conversar um pouco com o Jorge aqui. Quem mais quiser falar, valeu, grato pela participação. Vou lá atender. Vai lá, cuida dos meninos. Jorge, tá liberado. Sobe aí. Bom dia, Ferrari, tudo bem? Bom dia, Jorge, tudo bom? Então, Beleza. Jorge, a gente ouviu a música, a gente aproveitei que a Vivi é mamãe, né? E hoje é dia das mães, e fui investigar a experiência dela. Mas o tema aqui dói pra caralho. Então, você ouviu a música aí, o que você acha que a música tá falando, Jorge? É só fazendo o link com a história das histórias, os causos da Viviane, né? Eu acho que tem muito a ver esse assunto que você puxou, por coincidência ou não,
Porque existe aquela frase que ser mãe é padecer no paraíso, né? Ou sofrer no paraíso. Então, hoje em dia se contesta muito isso, né? A gente está falando lá sobre mudar paradigmas, né, em relação ao machismo, né? E as mulheres, mais hoje empoderadas no sentido de poder falar, elas dizem, não, não é padecer no paraíso, não. Isso aí inventar essa história, mas é complicado pra caramba, né? Pra não falar pra caralho. É muito complicado, é cansativo, às vezes dá vontade de sumir, né? Então é uma reflexão legal também quando a gente escuta a mãe, né? E eu queria pegar a estrofe, né? São duas estrofes, é isso? É. Vamos dizer que seja. Aham. A segunda e última, ela fala assim, eu queria voltar no tempo antes da invenção da verdade. Essa é a tal da birra, né, que a gente faz. Quantas vezes eu pensei que a ignorância é uma bênção, que coisas que eu sei hoje preferia não ter sabido. E eu pensei assim, quem inventou a verdade, né? Essa frase, antes da invenção da verdade, quem inventou a verdade foi o sofrimento, né? Porque a experiência mostrou que, olha, é assim, ó. Não adianta você dizer que não, que tá certo, tá errado. Então é engraçado isso. Quando a gente fala que a ignorância é uma bênção, é porque enquanto você está ignorante, né, você vai vivendo ali naquela felicidade sem saber do que, né? Eu estava acabando de ver uma imagem falando assim, mostrando um aniversário dos anos 80 e as crianças tudo brincando, dançando, pulando, os adultos também, e vinha com a frase assim, na minha época era melhor. E aí alguém colocou, porque não existia celular, né? Então as pessoas curtiam mais, né? Hoje em dia você está na festa e está vendo ali a notícia do desastre, de coisas que estão acontecendo e você perde o momento. Então tem a ver também com essa coisa de ignorar. E quando você olha, olho no olho do sofrimento, da realidade, vamos dizer assim, perde essa ingenuidade, essa alegria espontânea. E a questão fica a pergunta, como recuperar isso depois que você descobre a verdade? Depois da invenção da verdade, né? E sempre quando entra nesse assunto, né, principalmente do livro, eu repito que eu sempre, aliás, sempre não, por muito tempo eu quis acreditar naquela historinha de eu evoluir pela dor e pelo amor. Só que eu pensava da seguinte forma, já que tem opção, eu quero só pelo amor, não quero pela dor, né? Então é uma frase que fica meio mal explicada, assim, tipo, você vai sofrer mais pela dor, tá? O amor é consequência. Não, ninguém fala isso. E então são reflexões que a música faz, assim, que às vezes é meio desanimante, né? Pô, vou ter que doer mesmo, vou ter que passar por isso, vou ter que amadurecer. Não tem muito para onde correr. Teve na minha tarefa do livro Autoísmo, eu citei uma frase por conta daquela capa da mão com a maçã, né? Que diz que quem come o fruto do conhecimento sempre perde algum paraíso. A gente imagina paraíso como um lugar de felicidade eterna, né? De êxtase eterno, sei lá, alguma coisa assim. E aí volta de novo a questão da ignorância, de você optar, às vezes, pela ignorância. A gente falou isso muitas vezes, né? Da criança que tampa os olhos, e a gente faz isso também, né? Eu não quero ver, bota a mão no ouvido também, eu não quero ouvir, eu não quero escutar. Os três macacos, né? E é isso, né? Esse paraíso ele está sendo perdido o tempo todo, justamente depois dessa descoberta. E eu acredito que para as mães também deve ser assim, né? Depois que romantiza toda aquela coisa da maternidade, depois descobre que o negócio é bem pesado. Então é bem legal essas reflexões. Depois que eu entendi, você falou sobre maturidade com a Viviane, né?
Mesmo que você não tenha me perguntado, eu digo que depois que eu entendi essa perda do paraíso, que é necessária, e que a ignorância não é uma bênção, né? Ela apenas adia o sofrimento para um outro momento posterior, eu fiquei mais em paz, assim. Claro que a gente não quer sofrer, mas eu fiquei mais maduro em relação a isso. E às vezes parece que a gente fica mais frio, né? Então, coisas que eu achava lindas e maravilhosas, hoje em dia eu já faço todo eu vejo de uma forma realista, eu acho que a palavra é essa. Quase indo para a lucidez, mas sempre passando pelo realismo. Porque é isso. Se eu não olhar, eu vou estar me enganando. Se eu não encarar essa verdade causada pelo sofrimento, né? É como o exemplo do lado do Papai Noel. Saber que era meu pai foi triste, mas pelo menos agora eu sei, né? O mundo ele se descortina. É muito mais interessante saber de onde vem o brinquedo, que é a chaminé e que tem nada a ver com a nossa cultura, essas coisas todas. Você passa a se sentir mais maduro mesmo. Então essa segunda estrofe aí, ela me chamou bastante atenção em relação a isso. E o óbvio, né, que dói mesmo amadurecer. E é isso, por enquanto. Eu não te perguntei ainda, eu ia te perguntar. E vou te perguntar de novo. Só vou fazer uma reflexão sobre a frase que você destacou. Eu acho ela ótima, né? Eu queria voltar no tempo antes da invenção da verdade. Ela joga uma ideia assim que parece que é superficial, mas é profunda. Ela está falando que a verdade é uma invenção. Sim. Antes da invenção da verdade. Então, tem o tempo, aí o tempo vai se desenrolando, e chega um momento no tempo que a verdade é inventada, né? O tempo, você pode voltar no tempo, aí você voltaria no momento onde ela não foi inventada ainda. E aí você vai voltar, você vai para frente, o tempo vai se desenrolando e vai ter esse momento da invenção da verdade. Você fez uma leitura da invenção da verdade, mas tem mais leituras. A que eu estava me referindo quando eu escrevi tem a ver com o momento em que surge a cultura, né? Quando a gente é criança, a verdade ainda não foi inventada para a gente ainda não foi submetido à cultura. Vai sendo aos poucos, está sendo, mas ainda é pouco. Mas aí a cultura vai entrando na gente, a gente vai sendo educado e tal, e aí a verdade vai sendo inventada dentro da gente. Aí tem todo um padrão, como é que é? Não, um sistema de vivência, né? Como que você deve viver, como que você não deve viver, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, todo um sistema moral que vai sendo colocado dentro da gente, e aí se inventou uma verdade. E mesmo que assim, a cultura não é natural, então eu vou ser natural e não vou respeitar nada que é cultural. Mas a convivência, ela envolve esse aspecto da cultura. A gente vive em sociedade. E viver em sociedade é fazer acordos. Isso vai entrar numa parte que a gente ainda não chegou no ciclo de estudos, que é uma parte da convivência. Mas para conviver bem, requer acordos entre um e outro, né? Acordo entre os sócios da sociedade. E esses acordos são verdades, né? Só que elas não são feitas são feitas todas deveriam ser com o intuito de beneficiar todos, tipo, no sinal vermelho pare, porque se ninguém parar no sinal vermelho, ninguém vai conseguir andar no trânsito. Então é um acordo que beneficia todos e tal. Mas tem uns acordos que parece que não beneficiam todos. Mas, enfim, faz parte da boa convivência, de viver bem, ter esse amadurecimento de também
respeitar esses acordos. Então, essa pessoa que está cantando, ela fala, eu queria voltar no tempo antes da invenção da verdade, ou seja, antes da invenção dessas regras sociais, essa que eu falo. Dessas regras sociais que a gente deve respeitar, porque no final das contas, assim, sendo bem egoísta mesmo, né, cada um de nós gostaria que não respeitar nenhuma regra, porque a regra impede a manifestação da nossa vontade. E o interessante é que ela não impede, só para ampliar um pouco mais a reflexão. A gente tem o equívoco de achar que uma regra impede a realização do nosso desejo, mas ela não impede, ela regula, por isso que ela chama regra, que ela é uma forma de regulamentar a realização do desejo, e não de impedir. Mas tem regra que impede mesmo, né? A regra de proibição, é proibido isso aqui e tal. Enfim, então ninguém gostaria de viver num mundo que a verdade impede a realização do seu desejo, que a regra impede. Então ele queria voltar no tempo antes da invenção da verdade, ou seja, antes da invenção das regras sociais. Mas faz parte do amadurecimento, né, do mundo adulto, porque a criança não respeita nenhuma regra social, até porque ela desconhece a regra. Os pais mantêm ela numa segurança tal de que elas desconhecem a regra, não precisa nem conhecer, porque elas não têm por que lidar com aquilo. Por exemplo, você não precisa explicar para uma criança as regras de trânsito. Por quê? Porque ela não vai dirigir, você põe ela no banco do passageiro, lá atrás, e ela vai ser levada daqui para lá sem precisar ter conhecimento das regras de trânsito. Então, os pais fazem esse trabalho não sei como seria a palavra adequada, mas de a regra não afetar a criança. Eles fazem uma barreira, assim, não chega. Por exemplo, outro exemplo, né? As crianças não ficam preocupadas com o mundo econômico, né? Você precisa de dinheiro para comer, as crianças não sabem como é que elas comem, elas só comem. Elas acordam, a mãe fala, vem comer, elas sentam na mesa e comem. Elas não sabem que o pai, a mãe, se eles tiveram que trabalhar, receber o salário, pegar aquele salário, ir no supermercado, comprar a comida, trazer a comida, lavar os legumes, cortar os legumes, botar na panela, cozinhar e pronto, a comida está em cima da mesa. Não, é mágica. Vem comer, a comida está pronta ali. Agora os pais tiveram que passar por todo esse processo. Então os pais eles evitam na infância que as crianças vão entrando em contato com várias regras que faz parte da vida, principalmente da vida adulta, mas eles não têm contato porque não é necessário no momento, os pais não precisam dar para ele, vai ficar sobrecarregado aquilo, né? Não é útil, tá? Mas o que acontece, então essas são as verdades, né? Então, quando você fica adulto, você queria voltar lá atrás, quando você chegava na mesa e comia, né? Não seria ótimo? Jorge, está na mesa, aí você vai lá, né? Você não precisa se preocupar com o preço do arroz, com o preço do tomate, não sei o que. Então, essa coisa de antes da invenção da verdade, tem essa leitura sim também. Eu até fui mais além do que eu pensei na hora que eu escrevi a letra da música, mas é meio que por aí que eu pensei. E aí vem ser feliz sem saber o quê, por quê, do quê, ou seja, igual a criança mesmo. Senta na mesa e come, não sabe de onde vem aquela comida. Daí, conforme você vai crescendo, os pais vão tirando, né? Isso é interessante. Os pais vão tirando essa barreira que eles fazem para o mundo não soterrar a criança, não vinha cair, né? Não cair essa avalanche em cima da criança, de coisas que tem no mundo adulto. Os pais vão tirando. Aí é quando a gente vai na juventude, que a gente entra em crise, né, meu? A juventude é essa fase aí, porque vai vir esse monte de regra, esse monte de verdade, né? Para cima de mim, nesse mundão aí que eu vou ter que lidar. Onde é que estava tudo isso? Estava tudo aí, né? Só que
quando eu estava protegido pelas paredes da casa da família, eu não estava experimentando. E aí vem essa crise aí, né? Se eu quero mesmo entrar nesse mundo aí, quero entrar nessa bolha, nesse sistema social. E não tem jeito. Não tem jeito, não dá para ser criança para sempre. Tem que amadurecer. Tem que amadurecer, vai ter que entrar no mundo adulto, vai ter que entrar no mundo adulto. Tinha a ver com o dilema do meu amigo que estava entrando aí. Ferrari. Diga, Jorge. Por isso que é bom conversar com o autor da música, né? O compositor. Eu sei que, de repente, eu fiz uma interpretação, né, um pouco fora. Mas, para minha defesa, eu lembrei, quando você fala em Invenção da Verdade, de um episódio que eu já contei várias vezes e até já foi tema de Diário da Consciência, que é um dia que eu era criança na escola, a professora não estava na sala, eu dançando, me empolguei lá, rebolando, né? E a professora chega e me coloca de cara para a parede. Na época, eu não sei se existe isso ainda. Depois a Viviane pode me contar. Colocar o aluno de cara para a parede, né? E ali eu pensei, então eu não posso ser eu, né? Eu não posso ser espontâneo. Existe algo que eu não posso fazer. E eu passei a entender assim. É feio, né? Fazer o que você acha que tá legal. E aí é a regra, a tal da regra que você falou. Para mim foi uma invenção de uma verdade nesse caso, que eu não conhecia. E era uma regra que eu não sei se está certa ou se está errada. Deveria, de repente, a professora falar, olha, não é o momento, né? Você, depois no recreio, você vai e dança, mas agora você está em aula, então não faça mais isso, né? E não é o local e tal. E não, ela simplesmente me botou de castigo e pronto. Então, o que eu entendi, a minha invenção, o que eu descobri que como verdade ali é que eu não podia fazer aquilo, que era feio, né? E aquilo ficou. Esse que é o problema, né? Quando aquilo se estabelece como uma regra que não pode ser quebrada. Então, realmente, às vezes você também desfazer isso é complicado, né? Desfazer esses entendimentos. Aí eu te digo que, aí sim, entendi o que você falou. Antes disso, eu não tinha problema, eu achava que podia fazer, né? E era bem melhor antes disso, porque me marcou. Hoje em dia eu sou todo travado em um monte de coisa, porque em algum momento alguém falou, isso aí é feio, isso aí não pode, isso aí, né, não cabe ao homem, não cabe à mulher. Por isso que eu te perguntei lá a história do futebol, né? Você falou dos acordos, e eu achei muito legal lembrar disso, porque de repente, não sei, eu não estava nessa dúvida, né? Será que o Ferrari, você já tinha comentado, mas será que o Ferrari chega lá e fala o que ele pensa? Eu lembro que você até falou assim, tem gente que pensa que eu sou gay, né? Mas se você chegar lá falando sobre questões existenciais no futebol, não vai dar muito certo, né? Será que essa bola aqui é real, se não é? Será que esse gol existiu mesmo, né? Os caras né, não vão querer que você jogue mais, não vão te convidar mais. Então, essa coisa do acordo é bem interessante, sim, né? E às vezes fica mal compreendido para quem quer ser altruísta, né? Vamos dizer assim. Mas é legal falar sobre regras e acordos. Muito bem observado. Tem aí, né, que você trouxe aqui para a conversa, a questão do acordo tácito e a questão da instituição. A regra é um acordo, né? Esse aí que eu vou falar primeiro da questão da instituição, depois do acordo tácito. A regra ela é um acordo, então, e qual é o grande problema da regra? É que ela é um acordo se ela for um acordo entre eu e você, aí a gente conversa, entra num acordo, aí vira uma regra. Aí chega uma outra pessoa para conviver junto comigo e com você que não estava na hora do acordo. Aí começa o problema. Eu e você, a gente mora na mesma casa. A gente combina, 9 horas é hora de dormir sem barulho. Aí, beleza. Aí a gente entrou nesse acordo, tá bom para você, tá bom para mim, vamos seguir nessa regra aí, vai gerar boa convivência. Aí chega mais 3 pessoas para morar com a gente,
e elas não estavam na hora do nosso acordo, e a gente chega e fala, ó, 9 horas não pode mais, para elas essa regra foi impositiva. Por quê? Porque a regra fica impessoal, elas não estavam na hora do acordo. Então é por isso que tem que ter a gente tem que entender que a gente precisa reacordar, reformular a regra constantemente, para contemplar pelo menos o maior número de indivíduos possíveis dentro daquele acordo, daquela convivência, né? Quanto mais ela conseguir contemplar, se ela tiver em acordo com cada um dos indivíduos que tem unicidades diferentes, melhor, ela vai gerar melhor convivência. Agora, o problema é quando esquece disso. Aí, a regra é essa. A regra que diz o Arnaldo César Coelho. A regra é clara, é essa aqui. E daí ela não serve para que os indivíduos daquela convivência. E aí eles vão se sentir mal, vão viver mal. Se tiver uma regra que só satisfaz numa coletividade e prejudica 99%, por que manter uma regra assim? Só ajuda e prejudica 99%. A questão da desigualdade social é isso, né? Tem um conjunto de regras na nossa sociedade que beneficia a maioria e beneficia a minoria e prejudica a maioria. Então, essa regra, claro que vai gerar a pior convivência, né? Então, essas regras precisam ser refeitas. Por isso, na Constituição, tem a coisa de você refazer a Constituição. Você não consegue muito refazer lá os princípios dela. Mas você vai mudando, você vai alterando, colocando emenda por conta disso. Senão fica uma regra burra que mais atrapalha do que ajuda. Então, essa é a questão da instituição. Como é que lida com a regra? Precisa ter maestria para lidar com regras. E elas precisam... A questão da instituição é assim, você cria a regra, e aí, em vez de você, que é criador da regra, controlar a regra, porque é você que cria, a verdade é uma invenção. Então, você cria a regra, a verdade. Em vez de você, que é criador da regra, dominar a regra, né, deixar ela flexível, mudar ela se for preciso, não, a regra começa a te dominar. Aí o que acontece? A criatura começa a controlar o criador. A filosofia estuda isso, né, nas instituições. A criatura começa a controlar, a regra começa a controlar você, mas você que é o criador da regra, você que controla a regra, não a regra controla você. Então precisa ter essa lucidez. Senão, a regra que não é nem humana, né? É só uma determinação, assim, nem humana é a regra. A regra tem pulmão, tem rim. A regra nem tem pulmão, nem tem rim, nem sofre. Você que é criador da regra, tem pulmão, tem rim e sofre, vai ficar sofrendo com uma regra que nem humana é. Então, a regra ela tem que ser escrava sua e não você escrava da regra. Essa é a coisa da instituição. Agora, a coisa do acordo tácito. No futebol lá tem um acordo tácito. O acordo tácito é assim, a regra fica implícita, né? Pelo comportamento dos indivíduos. Isso tudo que a gente está conversando aqui, a gente vai conversar tudo de novo quando for a fase da convivência. O que acontece? A gente ensina a regra para os outros através da punição. Então, o seu caso lá da escola também, tinha uma regra lá, mas ela não era explícita. Então, por ela não ser explícita, você não sabia. Mas ela era implícita, e a hora que você quebrou a regra, os doutores da lei, os policiais da regra foram lá e te puniram. Pode te punir dando risada. O bullying é uma forma de você punir alguém que está quebrando uma regra, implícita, mas é. Tá lá no futebol, você começar a falar coisa que afeta as regras do machismo implícito, eu vou começar a ser zoado. E o pessoal vai me zoar para que eu entenda que eu estou infringindo a regra. Porque é uma forma de punição. Eles vão me punir com chacota, não sei o quê, para fazer com que eu, então, me adapte à regra. Me adapte
ao certo, a verdade daquele grupo, daquela bolha. Então, é assim, e se eu não tenho diálogo com quem está defendendo a regra, porque se você sair da regra, está errado. Então, não tem diálogo, você não consegue conversar. Então, você tem que conversar dentro da mentalidade que as pessoas conseguem tolerar, né? Dentro da mentalidade que elas conseguem tolerar. Então, você passa um tempo, assim, observando o comportamento do grupo, e aí você vai entendendo quais são as regras implícitas do grupo. E aí você começa a interagir dentro, mais ou menos dentro, assim, do que você supõe que seja as regras permitidas naquele grupo, porque senão você não consegue nem interagir. Uma coisa interessante de observar, que tem a ver com isso, é como que uma criança aprende a falar. A criança, ela não vai... de repente ela vai assim tá lá no berço, né? Eu acho que eu vou escolher falar alemão, né? Eu não quero falar português, eu vou falar alemão. Não, eu vou falar árabe. Eu moro no Brasil, mas eu quero falar árabe. Não, a criança ela passa um ano ali tentando entender as regras da comunicação humana. E aí ela vai aprendendo a falar o idioma daquele grupo. Por quê? Porque se ela fala árabe, claro que não tem, ela precisa da informação do árabe, mas se ela, de repente, começasse a falar árabe, aquele grupo que tem como regra falar português, não ia aceitar ela falar árabe e não ia ter comunicação. Então, analogamente, é mais ou menos isso que a gente faz com os grupos. A gente fica tentando entender qual é a linguagem daquele grupo para poder falar e ter interação ali, porque senão nem interação tem. Agora, eu também não sou outra pessoa, assim, sou eu dentro, falando naquela língua, né? E não saio do meu autoísmo por conta que lá os caras não têm uma mentalidade que não é a minha, que eu não concordo. E é isso, acho que é isso aí. Se a gente saca essa coisa das regras implícitas, eu queria acrescentar assim, quando eu posso e é viável, que eu percebo, eu puxo um pouco assim para fora do limite que tem lá, porque tem um limite, né? Às vezes eu procuro, conversar alguma coisa ou outra, onde eu vejo que tem um espaço, que dá para se conversar alguma coisa, eu procuro, mas eu vou sempre tateando assim para ver aonde que é benéfico, onde que não é, porque conversar com parede, mano, é burrice, né, meu? Você fala, a pessoa nem te ouve. Então, também não faço burrice assim. João, já vou passar para você. Só quero ouvir do Jorge aqui a definição dele de amadurecimento. Você poderia ofertar para nós, Jorge? Amadurecimento é mais ou menos o que eu falei antes, né? É você colocar os pés no chão e tem uma música que fala isso, né? Cabeça nas nuvens, os pés no chão. Dá para conciliar as duas coisas. Então, amadurecer como é que eu posso dizer? É difícil, né? Falar. Porque são tantas coisas que acontecem para chegar nesse nível. Como você gosta de dizer, amadurecer não, amadurecendo, né? É o tempo todo. E toda vez que eu enfrento essa perda do paraíso, né? Através do autoconhecimento, e percebo que as coisas são como são. Aqui tem, quando fala que não tem atalho, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu sempre quis ter um atalho, uma pílula. Meu sonho era poder tomar alguma coisa, fazer alguma técnica que me despertasse. E aí eu entendi que não tem esse atalho. A gente pode até acreditar que tem e viver nessa ilusão aí indefinidamente, mas não tem. E entender que não tem esse atalho, como diz a letra, me fez amadurecer e estar amadurecendo. Eu me sinto bem melhor assim.
né? Porque enquanto você está nessa romantização das coisas, nessa birra com a vida, né? A gente não evolui, não vai além, não transpassa horizontes, né? Você fica sempre ali. Papo de coach, né? Mais zona de conforto. É realmente isso que acontece. Mas esse amadurecimento ele se deu justamente pelo sofrimento e não é legal, não é agradável entender que as coisas são como são, independente de você achar lindo ou não, achar certo ou errado. Isso vai acontecendo o tempo todo. E sem querer puxar saco, né? A oficina me ajudou muito nesse sentido, nessas reflexões e os papos e tal. Tem muita coisa que eu ainda carrego de pensar, poxa, podia ter um jeitinho, eu podia acordar de repente um dia, pum, né? Ver os códigos. Mas não estou dizendo que não vai acontecer, mas hoje eu tenho mais o pé no chão de entender que esse sofrimento é necessário, né? Não tem, aí mais um papo de coach, né? A borboleta no casulo, o pinto saindo do ovo, nada disso acontece sem esse trabalho, né, interno de quebrar. A Viviane Mosella fala isso, né? Que o sofrimento ele te abre, te rasga. E eu falo, caraca. Mas é isso, né? Ele te alarga para que as coisas aconteçam com mais espaço. É doído, mas hoje eu entendo melhor isso. Você lembra daquela fala da Dolores sobre o sofrimento? Qual delas? Eu tenho um videozinho, a Dolores está lá Dolores do Westworld, né? Sim, Ela tá, ela tá lá sofrendo, aí esqueci o nome daquele que era tipo que coordenava a parte lá do Westworld, o chefe geral, não o não era o loiro lá. Ford, não. É o, não o Ford, o outro, que é moreno. O Esqueci. Arnold. É o Arnold. O Arnold chega para ela e fala assim: quer que eu desligue o sofrimento? Porque eles conseguiam fazer isso, né? Eles Ah, é. desligavam o sofrimento para o Android ficar só falando só informação, só relatar os fatos sem carga emocional. Aí ele pergunta assim: Dolores, quer que eu desligue o sofrimento? Aí ela fala: por que você acha que eu gostaria disso se o sofrimento me alarga e me engrandece? Sensacional, né? Olha, não lembrava disso não, hein? Depois eu posto aqui no. Porque quando ela ainda não tinha despertado, isso acontece logo no início, ela é uma narrativa programada. Ela vai dizer, eu prefiro ver a beleza no mundo. Mas era uma frase implantada, né? Ela era programada para dizer isso. Eu prefiro ver a beleza no mundo. Então, tem esses dois momentos, realmente bem legal. E só para complementar, eu lembro de um exercício que a gente fez que era em relação a algum filme, não sei se era o Equals, né? Quando te conheci, que você falava, lembre de uma memória dolorida, sofrida, se você pudesse apagar essa memória. Eu acho que é do Brilho Eterno, de repente. Mas lembra desse exercício? Se você pudesse apagar uma memória dolorosa. Aí todo mundo ficou assim, pô, legal. Mas depois veio a reflexão, peraí, mas se eu apagar essa memória, eu não teria feito isso, isso e isso. Então, melhor deixar lá, né? E surgiu essa reflexão, porque não voltar no passado, como diz a letra. Mas peraí, se eu tirar aquelas memórias, aquelas experiências dolorosas e apagar, eu não seria quem eu sou hoje. Então é uma reflexão interessante também. Encontrei aqui o áudio e essa coisa de apagar a memória tem, não foi uma pegadinha. Bacana. Tem um áudio aqui da Dolores, vou ver se eu consigo colocar. Peraí.
Não é o áudio, não, é o vídeo. Deixa eu ver, compartilhar tela. Para vocês que não assistiram Westworld, a pessoa que está falando aqui é um androide, essa mulher, chama Dolores. E ela está conversando com, sei lá, o programador dela, alguma coisa assim. E ela dá esse testemunho aqui. Eu vou dar o play agora. Peraí, cadê você? Dolores, Sim, você sabe onde está? eu. Eu estou em um sonho. Antes disso, sabe o que aconteceu? Os meus pais machucaram eles. Limite sua reação emocional, por favor. O que houve a seguir? Depois mataram eles. E aí, eu fugi. Todos que eu amava morreram. Isso dói. Dói muito. Posso fazer esse sentimento sumir se quiser. Por que eu iria querer? A dor. A perda. É tudo o que me resta deles. Você acha que a dor vai deixar você menor por dentro? Como se seu coração fosse implodir, mas não é assim. Eu sinto espaços se abrindo dentro de mim. Como um prédio com quartos que eu nunca explorei. Isso é muito bonito, Dolores. Eita, nós. O pó dessa fala, né, velho? Eu não lembrava disso, acredita? Pois é, eu costumo compartilhar esse vídeo, dessa vez eu esqueci, deixei passar batido. Mas ele... E Ferrari, só para fechar, duas pontuações. Primeiro que não era o Arnold, era o Bernard, né? O personagem ali. O Arnold foi o criador do Westworld. O Bernard não pode falar porque é spoiler. Mas o personagem que está conversando com ela é o Bernard. E Dolores significa dores. Vem do espanhol Maria de las Dolores, que é a Maria das Dores, Nossa Senhora e tal. Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tem seriados que seriam ótimos para a gente levar para um cinema. O Westworld é um deles. Só que é seriado, né? Não cabe tudo. São várias horas e tal. Para fazer um estudo Nossa, tem muita coisa ali. tinha que ter todo um esquema e compromisso e tal. Não acontece. Para um filme que é uma vez só e é o começo e fim já é difícil. Para fazer um estudo de um seriado ia ser bem mais difícil. Mas tem uns que são fora de série. O Westworld é um deles. E de fato, o cara, ele, né, deu o nome de Dolores para ela e ele realmente trabalha bastante com a questão da dor. Em vários momentos trabalha. Tem um outro aqui que é da Mévia. É Mévia que fala? Mive. Que ela manda... Mive. Ela também sofre muito com o filho e tal. Eles são muito abusados, os robôs, né? Super Sim, fala sobre abuso e tal. E ele vai trabalhando muito isso aí. Enfim. Jorge, valeu demais. O João levantou a mão aqui, vou conversar um Obrigado, pouco com Ferrari. ele. Igualmente, agradeço igualmente. E vamos prosseguindo aqui para depois ir encerrando, que já vai dar 11 horas também. Valeu, Jorge. Abração. Aí, João. Sobe aí, vamos conversar, homem.
Como é que você está? Como está você? Como está o seu mundo dentro desse livro? Bem, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, que jamais eu falo agora antes de Anderson, porque não dá. Não dá, isso é muito importante nesse curso. Nunca fale antes de Jorge, porque é um perigo. Jorge revela coisa que está em você. Eu, na verdade, não tenho nenhuma característica de ludicidade, então, quando é música, essas coisas, eu falo, que diabo que Ferrari está dizendo aqui? Aí vou no Google, ver se tem a interpretação da música, alguma coisa, para ver se eu me pego em alguma coisa. Não consigo. É uma outra inteligência que tem aqui, mais derrubada. Segunda, aproveitar para fazer 2 pedidos aqui em relação ao curso, que eu já sei que você não vai aceitar, mas eu faço, não tem problema não. Uma é quanto ao nível do aluno. O Jorge falou uma coisa da segunda estrofe, que é assim, ele estava numa aula, não sei, fez alguma coisa errada, e a professora botou ele de frente para a parede. E ali, naquele momento, ele compreendeu que tem regras. Isso eu posso, isso eu não posso. Eu pensei que eu era criança, brincava aqui do que foi. Essa regra me chegou de uma forma muito diferente. Meu pai me bateu muito até os 14, 15 anos. Mas bateu muito, não foi muito, foi muito. Então, eu apanhei para entender o que era regra. Um dia, eu acho que ele não entendeu, que eu não entendi a regra. Aí ele diz, entre nesse quarto. Eu falei, o fumo vai arder hoje. Eu não já lhe disse isso? Aí eu fiz, painho, já, mas eu não faço, não. E agora, para você entender, eu vou lhe dar uma regra especial. Ele sempre me batia de chicote. Aí ele pegou a bainha de facão, mas com o facão dentro. Porque das outras vezes era só a bainha, ou seja, o couro. Dessa vez foi com o facão dentro. E aí começou a bater. Minha mãe começou a gritar, a chorar. E aí ele virou para mim. O que ele quis dizer foi assim, bem, dessa vez você vai entender que o mundo tem regras. Você ainda não entendeu, mas dessa vez você vai entender. E a regra a forma que eu vou lhe explicar é assim. Enquanto você não se mijar todo nas calças aí, eu não paro de bater. E ele não parou de bater enquanto eu não me mijei nas calças. Então, assim, para um aluno como João Kleber, é completamente, por exemplo, diferente de um aluno como Simone. Simone tem uma história que ela já contou. Ela disse, eu tenho que vencer o mundo, não o mundo me vencer. Então, no meu caso, o mundo é muito forte, é muito grande. A regra que está imposta aqui para mim, para eu chegar para o mundo, aqui para você, ó, eu agora vou dar o golpe que eu já lhe prometi. Mas, rapaz, eu olho para frente e me lembro daquela surra. Seja lá o que for, sabe, Ferrari? Então, quando eu estou lhe dizendo mudar a regra, é entender que tem, assim, não para mim, mas assim, e você já sabe disso, que nós somos completamente imperfeitos, mas, inclusive, não só no gabarito, mas a construção que o mundo nos fez. Então, quando eu fui entrar no Rio aqui, naquela história que eu contei da tarefa, o Rio olhou para mim e disse, você vai se fuder. E aí eu disse, você vai se fuder, é você que eu vou entrar nessa porra. Mas o diálogo para entrar foi muito grande. Eu não me piquei no Rio, não. Ele, venha que eu lhe arrombe. Eu vou que eu lhe arrombe. Ele, não venha. Aí, tem jacaré nessa porra desse rio. Vai lhe morder. Aí eu botei um pé, essa porra desse jacaré, sabe? Então, é uma luta muito grande para dar o golpe. O golpe é muito difícil, porque o golpe é contra uma série de estruturas que estão muito bem construídas aqui. Então, assim, você fez uma consulta, uma orientação esses dias para a Luciana Borim aí, que eu quero até lhe dizer, não sei se você sabe, no seu colégio, no seu curso, na sua faculdade aqui, tem tutores. O que é o tutor na faculdade? Tem um professor da matéria e tem aquele aluno brilhante que é quem dá aula para o aluno burro, que não entendeu direito, aí ele vai para as celebridades. E Luciana eu elegi como minha tutora.
E aí, quando eu não entendo, luz de Deus, me explica, porque eu não entendi, foi porra nenhuma do que o Ferrari disse agora. Clareia. E ela vem aqui e clareia. Mas você disse a ela essa semana assim, olha, leia, releia. E quando acabar de reler, volte para o número 1. Eu ia escrever lá, até quando? Porque se for 70 vezes 7, aí vai dar 200 milhões de... Aí eu não consigo. Aí provavelmente você ia dizer, até você entender. Mas eu vou dizer, e se eu não entender? Sabe o que é que veio em minha cabeça? Porque esse diálogo foi um diálogo real para mim. Não foi eu não estou brincando aqui agora. Foi um diálogo real. Quando eu li você dizendo aquilo para a Luciana, eu disse, puta que pariu. Então ele vai me botar no verdadeiro loop, lendo e relendo, lendo e relendo, e nunca vou entender. Aí qual foi o medo que me veio? Gigante. E se ele me bater? Incrível isso. Eu lembrei das surras que eu tomava. Foram inúmeras. E eu tenho um trauma que é assim, eu apanhei até 14, 15 anos. Só que eu sonhei apanhando até os 25, todos os dias. Não era de vez em quando, não. Todo dia eu acordava de manhã depois de uma surra, me dizendo que, olha a porra das regras, não esqueça da regra. Aí, quando no dia que eu disse a você aqui, eu vou dar um golpe, menino, 2 dias de surra de noite dormindo, 2 dias de todo tipo de surra. Aí eu falei, olha, desistiu do golpe. Quando eu vi a conversa sua hoje com o Anderson, eu disse, opa, não, foi com Viviane ou com o Anderson. Eu falei, eu posso fazer o acordo para tomar uma parte do poder e, quem sabe, depois eu dou o verdadeiro golpe. Mas o que eu quero dizer é que, para algumas mentes, é um processo muito difícil de se fazer. Aquela história da viagem minha, para mim, de São Paulo, que você já ouviu 1000 vezes, eu estou começando a entender agora o bloqueio. Porque, assim, para qualquer outro ser humano, sabe, Ferrari? É como se dissesse, não, João, eu vou lhe dizer uma coisa, você é louco. Porra, você não pode ir em Salvador, pegar um ônibus, um avião e ir para São Paulo? Não, você está tirando uma de maluco. Eu já pensei até, eu falei, rapaz, eu vou para a rodoviária, porque eu já sei que de avião eu não vou, eu vou para a rodoviária. Barco não dá, essa porra de São Paulo aí, o litoral dele é meio derrubado. Senão é de barco, navegando. Mas, enfim, lhe agradecer, dizer que essa música é mais um grande convite para mim, para o autoísmo, que aqui, para mim, é o que ficou do curso até agora, é que liberdade é limite. Isso foi muito importante para mim, porque eu crio minha liberdade, o tamanho dela. E o autoísmo está em minhas mãos. Mas, aí fica o pedido aqui, as ferramentas que você deu para todo mundo até agora, porreta. O GPS, porreta. Mas o medo não está muito claro para mim. Talvez amanhã à noite fique. De que, o que é que eu tenho medo? Quando o Jorge falou, quando eu quero comer o sanduíche, eu estou com medo de que porra. E você disse amanhã à noite. Pois é, vamos lá. Desculpa aí se ficou prolixo. Muito obrigado. Nada, foi ótimo. O seu testemunho é a nossa rotina. Isso aí que você está vivendo, todo mundo vive de alguma maneira. Eu lembro uma vez, por exemplo, que me chocou muito, que eu fui numa reunião de condomínio e aí o pessoal tinha que tomar umas decisões burocráticas de condomínio sobre onde quer colocar o dinheiro, se ia pintar a parede, não ia, se ia consertar o elevador e tal. E tinha um negócio também, acho que era trocar os extintores de incêndio. Aí, quando o assunto chegou nesse extintor de incêndio, o cara começou a ficar doido na conversa, se inflamou, berrou, não sei o quê. A conversa estava tão burocrática, aquela coisa até chata, né, de você dormir, né? Vai pintar a parede ou não vai? Que empresa que vai contratar para consertar o elevador? Aí o cara começou a ficar alterado. E aí passou mais um pouco de conversa, fui entender que o cara tinha um prédio lá em São Paulo, chama Joelma, não sei se você já ouviu falar,
que pegou fogo. Se não me engano, parece que o cara estava lá dentro, ele tinha sido incinerado lá dentro, não morreu, mas morava lá no prédio, alguma coisa assim. Então ele tinha um trauma com incêndio. Aí a hora que falou, entrou um pouco no assunto, voltou todo o trauma voltou para ele. Aí, você contando aí dessa sua história com o seu pai, que é super simbólica. Quem não levou uma surra? Às vezes você não leva uma surra assim de cinta ou com a bainha do facão, né? Com o facão dentro. Mas você passa uma vida toda com os seus pais te batendo verbalmente, os seus pais te batendo com descaso, né? Os seus pais te batendo de alguma outra forma, assim. É um jeito de te violentar, de te punir, alguma punição, né? Os seus pais te batendo com proibição e tal, você se sente punido. Todo mundo vivencia isso de alguma maneira. Eu lembro um outro caso, por exemplo, de um oficineiro aqui, que os pais deles, para ele, né, batiam nele com indiferença. Tipo, os pais ignoravam a existência dele. Ele deixava ele solto, ele podia fazer o que ele quisesse. Eu falava, porra, cara, tudo que eu queria era que meus pais deixassem fazer o que eu quisesse. Aí ele falava, pô, mas no meu caso eu me sentia totalmente abandonado, né? Ninguém dava valor para mim, não valia nada, né? Porque ninguém nem se importava comigo ao ponto de vir me dar um tapa na bunda, né? Você vê como é, que muda de um para o outro e tal. Então, todos nós temos os nossos traumas. O que acontece é que amanhã eu com certeza vou falar mais disso. No fundo, a gente cria uma lógica ali. Na hora que você está tendo uma experiência traumática, eu tenho vou contar uma minha que é clássica aqui, que era Dia das Crianças, e eu queria subir a escola levou as crianças para o corpo de bombeiro, e a escada Magiros vinha, pegava a criança e levava para cima, vinha, pegava a criança e levava para cima. E quando chegou na minha vez, a pessoa que estava coordenando a fila falou, não, você já foi. Cara, era tudo que eu queria, adorava o bombeiro, tudo que eu queria era subir naquela escada Magiros. E eu falava, não fui. E ele, sim, já foi. E aí, que era o bombeiro que estava coordenando. E o bombeiro chamou a professora e falou, esse aluno seu já foi. E como eu tinha fama de mau aluno, e tem aquela história, quem tem fama deita na cama, ela acreditou no bombeiro e duvidou de mim. Falou, Marcelo, você aí aprontando, não sei o quê. Cara, eu fui pro canto, chorei tanto, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E fica marcado. Então, na hora que você tem essa experiência, você cria uma lógica. Tipo, por exemplo, eu não sou confiável. Por exemplo, vamos supor que eu criei essa lógica. Ou o mundo é um lugar injusto. Você cria uma lógica, alguma lógica, você cria junto com o trauma. E aí você vivencia aquela lógica com outra roupagem, e aí fica isso aí que você falou, fica um muro intransponível. E aí você não consegue transpor aquele muro. Então você precisa descobrir qual é a lógica e tal. Então tem todo um processo de análise. Você só consegue, na verdade, transpor o muro na hora que você desperta a consciência para essa lógica e para o funcionamento da experiência humana. Tipo assim, eu não estou conseguindo por causa dessa lógica. Você vê o bicho-papão, você abre o armário, é o bicho-papão dentro do armário. Você abre o armário e você vê que não tem bicho-papão. Aí você se liberta dele. Mas enquanto você não abrir o armário, você vai acreditar que o bicho-papão está lá dentro. Então você precisa praticar autoanálise para descobrir a lógica, que é descobrir o bicho-papão. E daí, mesmo a lógica acontecendo, ela não te bloqueia mais, porque você sabe que ela é um equívoco. Você entendeu que ela é um equívoco. Então a solução não vem assim com a decisão que você tem que tomar, porque a decisão não vai acontecer enquanto você não tiver clareza para tomar a decisão.
Porque você pode até saber a decisão, mas você não consegue tomar ela porque a sua consciência não deixa, o seu mental não deixa. O seu sistema de crenças não deixa, melhor dizendo assim. Então você precisa investigar todo o seu sistema de crenças para você conseguir trair o seu sistema de crenças. Mas você só vai conseguir trair o seu sistema de crenças com consciência. Sem consciência, eu vou trair o meu sistema de crença na marra. Não vai conseguir. Porque você ainda está acreditando que tem um bicho papão dentro do armário. O grupo dos veteranos da oficina, ele tem um nome específico. Não sei se você sabe qual é o nome do grupo dos veteranos. Chama Traidores. Exatamente, chama Grupo dos Traidores. Por quê? Porque no grupo dos veteranos, que é o grupo de prática, o que se pratica é trair, a traição do altruísmo. Você tem que trair, você tem que dar o golpe, que nem você falou. A gente pratica dar o golpe, mas a gente não pratica dar o golpe na força de vontade. A gente pratica autoanálise, autoobservação, para ficar consciente do sistema mental, do sistema de crenças que bloqueia a nossa unicidade. Aí, na hora que a gente fica consciente, o golpe acontece, inevitavelmente, naturalmente e sem problema nenhum. Ele é quase que natural, ele vem e acontece. Você começa a viver de uma maneira autoísta, em acordo com a sua vontade, porque ficou claro que a melhor opção e a outra é besteira. Você tentar na marra, não funciona. Então, eu sei que todo o calor, quando entra, tem o anseio de dar o golpe. Ele começa a visualizar o golpe. Ele entende que ele precisa dar o golpe. Ele quer dar o golpe e ele não consegue dar o golpe. E aí fica aquele descompasso entre esse anseio para fazer a revolução e a impossibilidade de fazer mesmo sabendo e não entende muito o que está acontecendo. Então, eu estou te explicando agora por que o golpe não acontece assim, ó. Não acontece, porque o que está bloqueando, ele não é consciente, ele é subconsciente. Então, o desejo de dar o golpe, ele é consciente. Mas o seu sistema de crença, ele funciona de uma forma subconsciente. Então, quando você olha para as coisas, por exemplo, quando você olha para a rodoviária é um objeto. Mas naquela hora que você olha para a rodoviária, ela dispara um monte de coisa no seu sistema de crença, que você não está consciente, e você não sabe praticar, ficar consciente dessas coisas que são disparadas dentro de você, quando você experimenta um objeto como uma fotografia de uma rodoviária. Ou não precisa ser nem a fotografia, só a ideia de ir para a rodoviária, eu vou para a rodoviária, vou pegar um ônibus, já dispara um monte de coisa por conta do seu sistema de crença. E se você não sabe observar o seu sistema de crenças e analisar, essas coisas vão fazer você se comportar de uma determinada maneira que vai além do que conscientemente você gostaria que fosse. Mas vai fazer. Por quê? Porque vai disparar um monte de mecanismos de defesa ali e medos e tal, que você não sabe como lidar com aquilo, aí vai bloquear você realizar o seu desejo conscientemente. Às vezes você realiza um pouco, você fica consciente, estou lúcido, é isso que eu quero, vou lá fazer isso. Aí você dá um passo. Você dá um passo, já vem o subconsciente, faz você dar 3 para trás. Aí fala, porra, eu dei um passo para frente e andei 3 para trás. É assim mesmo. Enquanto não ficar consciente de todos os funcionamentos do sistema de crença, do altruísmo, dá 1 para frente e 3 para trás, porque é igual você, eu uso essa analogia, é igual você querer respirar conscientemente o dia inteiro. Não, vou prestar atenção na respiração. Você conseguir ficar 1 minuto prestando atenção na respiração é muito. Por quê? Porque a sua respiração ela acontece subconscientemente. O mesmo com o seu viver. A maior parte do seu viver acontece subconscientemente. E o nosso subconsciente é altruísta. Foi programado. Foi programado dessa maneira que você observou. Recebendo punição. Para andar de acordo com uma regra
que naquela idade ele nem tinha ideia de que era contra a nossa unicidade. Era a regra que deveria ser seguida por conta de questões familiares, sociais, o que foi. Os nossos pais, super bem intencionados, foram lá e fizeram uma cagada, assim como fizeram com ele também, fizeram com ele lá para trás e tal. O que a gente pode fazer agora é ficar consciente, não perpetuar a cagada com a gente, nem com quem vem para frente. A gente vai construindo uma sociedade mais sadia. Mas o principal é isso. Entender que essa virada essa revolução, essa virada de chave, essa traição, ela não acontece da noite para o dia, não acontece num piscar de olhos, não acontece num clique, e não acontece por força de vontade. Principalmente entender isso. Ela acontece por despertar psicológico e pessoal. Você vai despertando como é que funciona, ou seja, como é que você foi programado nessa programação que você tem, e como é que isso está ligado com você, com a pessoa que você é. E aí, cada passinho que você dá nesse despertar é uma amarra que você vai soltando. É uma amarra. Uma metáfora que eu uso bastante é uma lista telefônica. Inclusive, eu fiz isso ao vivo uma vez num ciclo de estudos. Eu pedi para uma aluna pegar uma lista telefônica e rasgar. Ela não pegou uma lista telefônica, mas ela pegou uma coisa tipo um caderno, assim, que era bem menor, né? E ela não conseguia rasgar, porque você não vai conseguir, né? O que significa isso? O altruísmo na gente é uma série de programações, e cada programação é como se fosse uma folha da lista telefônica. Você não consegue rasgar a lista telefônica assim. Tem que rasgar uma folha, outra folha, outra folha, outra folha, outra folha. De folha em folha, cada vez mais você vai conseguir rasgar o seu altruísmo inteiro. Mas é folha por folha, então tem que ter paciência. Eu estou praticando aí faz tempo e ainda estou rasgando minhas folhinhas. Beleza? Muito bom, muito bom. Obrigadão. Bom demais, João. Deu 11 horas, eu vou fazer um encerramento aqui. Eu lembrei uma coisa que eu queria falar da Dolores, que ela está contando lá, interessante nesse vídeo da Dolores, que eu botei lá. Ela está lá contando, não, mataram meus pais na minha frente, não sei o quê. E aí o cara desliga a emoção dela e ela fala, mataram os meus pais na minha frente e doeu muito. A gente não consegue fazer isso, de desligar o emocional do racional, né? A hora que a gente lembra do evento, a gente sente a dor junto. Mas, de certa forma, na hora que a gente está analisando, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa desligar e sentir. Senão também a gente não entende. Tem que fazer as duas coisas. Mas o processo de análise, a análise em si, ela é fria e calculista. Por isso, às vezes, as pessoas me acham que eu sou frio. Elas falam assim, porra, Fer, você é muito frio, né? Porque por exemplo, quando eu estou ajudando os oficineiros a fazer análise, eu já entrei em história que vocês não acreditam, que nem a história da Dolores, mas esfaquearam minha família inteira e tal. Eu falo, tá, sim, entendi, isso é fato, e aí? Aí a pessoa fala, nossa, como você é frio, né? Mas não é porque se você, como eu falei, aquela regrinha que a gente constrói no momento do trauma, ela é simplesmente uma coisa lógica. E se a gente fica super emocional na hora da análise, a gente não consegue descobrir, e precisa descobrir. A análise é uma coisa analítica, ela é estudo da lógica da coisa. E esse vídeo da Dolores dá essa dica para a gente, assim. E aí fala, então eu não posso sentir, não, é fundamental. Depois eu vou falar mais para vocês, eu não comecei a falar de análise, estou dando os ingredientes para vocês entenderem. No primeiro momento da análise, você tem que mergulhar na dor total, que nem a gente estudou no livro Mestre da Felicidade. Aula número 1, não é número 2, acho que é a 8. Aula número 8, sofra.
Então, nessa parte não tem análise nenhuma. É muito importante. Você cai no sofrimento. Então, você tem que sentir toda a dor na maior sensibilidade que você tiver. Se permite sofrer, chora, descabela, reclama, grita, berra, fica com raiva, o que for. Esse é o primeiro momento, que é quando você coloca tudo em cima da mesa. Depois que começa a análise, porque se não tiver nada em cima da mesa, você não tem o que analisar. Então, primeiro você coloca tudo em cima da mesa. Aí, depois que você colocou tudo em cima da mesa, aí desliga o emocional. Aí você tem que ser frio e calculista. Meu pai me bateu com chicote, não sei o quê, vai separando, vai analisando para conseguir entender a lógica da coisa. Isso aí requer uma certa maturidade, que as pessoas, quando vêm, quem tem, fala, acho que é frio, né? É frieza. Então, não é frieza, é porque a análise é o momento da análise é um momento de estudar a relação entre as coisas. Então, é isso. É preciso sofrer, que nem a gente estuda o Mestre da Felicidade, sofrer com profundidade e depois analisar o sofrimento. E conforme acontece, a gente vai desenvolvendo mais maestria nisso, aí as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Esse seria um grande mestre mesmo. Ele sofre e analisa enquanto está sofrendo. Não depois que sofreu. Ele sofre e lá dentro dele, enquanto ele está se permitindo sofrer, ele está observando tudo o que está acontecendo naquele sofrimento. Ele está vendo como é que está acontecendo. Ele está estudando aquele sofrimento no momento que está acontecendo. É como se você fosse estudar o criminoso durante o crime, né? O ladrão roubando. Você entende toda a técnica que ele está usando. Ele desligou a luz, aí ele foi lá, botou o negócio no relógio, você está vendo tudo. Então, você se permite sofrer e, ao mesmo tempo, analisa aquele sofrimento. O grau, como que eu vou usar a palavra assim? O potencial de autoconhecimento que aflora quando você consegue fazer isso é muito maior do que quando você faz em retrospectiva. Quando você vê na hora, no flagrante que fala, né? Nossa, fica visível, você fica muito mais consciente do seu mecanismo de sofrimento. Mas, enfim, isso vem com a prática. Mas só estou querendo dizer isso aqui, é muito importante dar o primeiro passo, que é se permitir sofrer, para depois dar o segundo, que é fazer análise, e aí, com o primeiro e o segundo passo, surge um terceiro, que é um despertar de consciência. Então, é o terceiro, ele surge por conta de ser dado o primeiro, o segundo passo, surge o terceiro, que é você fica consciente de uma coisa que você não estava, e depois surge um quarto passo, que só vai acontecer depois do primeiro, do segundo e do terceiro, que é uma mudança de opção, mudança de comportamento. Então, você dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo, o quarto acontece naturalmente. Por isso que eu falo que não é necessário força de vontade. Esclarece? Esclarece? Bom demais. Então, o André não veio hoje, foi até bom, né? Que a gente conversou demais aqui. Todo mundo pôde falar, eu ouvi um monte de coisa legal, pude colaborar também. Eu vou aqui, então, encerrar o nosso alto-falante de hoje. Agradeço a todos que vieram aqui participar, todos, principalmente os que colaboraram aqui, interagindo comigo para fazer o alto-falante de hoje. Amanhã tem um chat, a gente vai conversar mais coisas que a gente viu aqui. Hoje eu escolhi essa música e esse tema para a gente ver um pouquinho do livro que a gente já tinha estudado, que foi O Mestre da Felicidade. Então é isso aí, logo mais eu publico aí, você que está assistindo aí a gravação, toma vergonha na cara e vem aqui às 9 horas da manhã, senão vai apanhar de cinta e com a bainha do facão. Tá sabendo? Brincadeira, gente. Então tá.
Bom demais, gratidão a todos, prossigamos, um bom domingo a todos, para quem for curtir um Dia das Mães aí, bom almoço Dia das Mães, tchau!